Olá, hoje a gente vai aprender como preencher uma análise preliminar de riscos, também conhecida como APR. A análise preliminar de risco é uma ferramenta muito utilizada na segurança do trabalho, porque ela permite a gente identificar os riscos que uma determinada atividade vai ter e assim a gente poder tomar as medidas preventivas cabíveis. Então, é uma forma de você organizar as ideias, identificar o risco, as fontes geradoras, o que ele pode causar e também já verificar as ações que você pode ter para solucionar esse risco e assim você manter a saúde e a segurança do trabalhador. Aqui a gente tem um modelo, né? Essa tabela é um modelo de uma planilha de análise preliminar de risco. Não existe um modelo padrão. No entanto, vocês vão achar algumas mais completas do que essa, com mais informações, outras já com menos informações, tá? Eu vou explicar esse modelinho aqui para vocês, tá bom? Vocês podem escolher outros depois. Bom, aqui nós vamos ter a descrição da atividade a qual você está fazendo a análise. Importante você sempre colocar aqui a revisão, né, 00 quando começa, depois se você revisar 01, 02 para não se perder. Às vezes você vai ficar com várias análises lá, não sabe qual é a válida, e sempre colocar a data também que foi realizada. Aí aqui na primeira coluna nós vamos ter o risco, dividido em outras duas colunas, onde nós vamos colocar o grupo de risco que você identificou. Então, na atividade que eu estou analisando, identifiquei risco físico, ou químico, biológico, ergonômico, de acidente. E na coluna seguinte, você vai discriminar dentro desse grupo qual risco você identificou. Então, por exemplo, dentro do físico, é o quê? É ruído, vibração, pressões anormais, radiações ionizantes. Qual físico? Qual químico? Qual ergonômico? Né? Assim por diante. Sendo que para cada um desses riscos que você identificar, você vai fazer em uma linha. Então, por exemplo, físico, ruído. Vou preencher uma linha todinha só falando do físico, ruído. Aí depois eu achei lá físico, vibração. Então, a outra linha eu vou colocar físico, vibração. E aí vou preencher as informações referentes a físico, vibração. Importante você fazer separado, não colocar junto, porque as fontes geradoras geralmente vão ser as mesmas, o controle não é o mesmo, tá? Até a própria categoria de risco não vai ser muitas vezes a mesma. Então é importante você fazer, para cada risco que você identificar, você fazer uma linha preenchendo sobre esse risco separadamente, uma linha para cada risco, ok? Bom, identifiquei o grupo de risco, identifiquei aqui o agente de risco. Agora vamos para a fonte geradora, terceira coluna. O que é a fonte geradora? É onde está sendo gerado esse risco. Então, exemplo, o ruído está sendo gerado de uma máquina, ou a poeira está sendo gerada de uma determinada matéria-prima. Então, você vai dizer, o movimento repetitivo é a atividade exige que faça. Então, a atividade de datilografar, digitar, desculpa, exige movimento repetitivo. Aí, consequências. As consequências é o que aquele risco pode gerar para o nosso trabalhador, que danos ele vai gerar na saúde do trabalhador. Então, vão ser doenças, né? Você vai discriminar que doenças que são perda auditiva induzida pelo ruído, síndrome dos dedos brancos, asbestose, silicose. Você vai determinar dermatite, você vai determinar qual a consequência, qual o dano. Queimadura, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, amputação, óbito. Você vai dizer qual a consequência que aquele risco pode gerar para o trabalhador. Em controles existentes, aqui, essa quinta coluna, você vai dizer o que já existe, que já está sendo aplicado para controlar ou reduzir ou ainda eliminar aquele risco. Então, por exemplo, o trabalhador ele já usa ruído, ele já usa um protetor auricular. Então, você vai dizer ali que ele já usa o EPI protetor auricular. Você identificou o ruído e identificou que a máquina está enclausurada. Então, você vai colocar que já existe um EPC, que é o enclausuramento da máquina. Então, aqui você vai dizer aquilo que já existe. Se não existe nada, né, para
para prevenir, para proteger daquele risco, né? Não existe nada que proteja o trabalhador daquele risco, você vai simplesmente deixar em branco ou vai escrever nenhuma proteção, ok? Aí, depois a gente tem a avaliação de risco, onde vai ser determinada a frequência com que esse risco aparece. Então, o ruído está presente durante o tempo todo da atividade. Não, é algo que, uma queda. A queda, ela pode acontecer durante a atividade. Ou, é um risco de um choque. Esse risco é muito pouco provável de acontecer. Então, você vai determinar a frequência. Porque não adianta simplesmente identificar o risco, a gente tem que identificar a frequência com que ele aparece naquele ambiente. Então, vai ter trabalhadores que ficam expostos o tempo inteiro àquele risco. Tá? E vai ter outro tipo de risco que a exposição é mais esporádica. Pode acontecer, como não acontecer, ou pode acontecer uma vez por semana, uma vez por mês, ok? A severidade do risco. Aqui na severidade do risco, a gente vai determinar, por exemplo, você pode ocasionar uma queimadura de primeiro grau, uma queimadura de segundo grau, uma queimadura de terceiro grau. Então, são severidades diferentes. Você pode ter um corte, uma fratura, uma amputação. São severidades diferentes, né? Então, aqui você vai determinar a severidade, né? Se é um dano que causa, que é só um tratamento, primeiros socorros, ele já resolve. Ou, precisa de um tratamento médico, mas algo mais simples. Não, já precisa de cirurgia. Olha, isso aqui tem risco de morte, né? Isso aqui corre o risco de morte para mais pessoas, inclusive. Então, você vai determinar a severidade daquele risco. E, determinando a frequência e severidade, você vai determinar a categoria de risco, que eu já vou mostrar aqui mais à frente alguns quadros que ajudam a determinar isso aqui, ok? Aí, medidas preventivas. Medidas preventivas, você vai dizer para aquele risco que você identificou. Se eliminando, claro, né, o que já existe, tá ok. Então, já uso o protetor auricular. Então, o que mais que eu posso fazer para prevenir daquele risco? Ou não existe nada. Então, o que eu posso fazer para prevenir daquele risco? O que eu posso fazer para proteger o meu trabalhador daquele risco, para que ele não sofra um acidente ou não desencadeie uma doença? Então, sempre pensando que, primeiramente, eu tento buscar uma proteção coletiva. Sempre. Se eu não encontrar uma proteção coletiva, né, ou não for viável instalar uma proteção coletiva, às vezes não tem essa possibilidade, aí a gente busca ou às vezes a proteção coletiva foi instalada, mas ainda assim não é suficiente. Por exemplo, enclausurei a máquina, reduzi o ruído, mas ainda está um nível de ruído que pode causar dano ao trabalhador. Então, eu vou buscar uma solução para complementar essa. Né? Então, eu posso complementar a coletiva, ou se a coletiva não se aplicar, eu vou buscar outra alternativa. E aí vem as medidas administrativas. Se as administrativas não forem suficientes, por exemplo, eu vou fazer um revezamento dos funcionários. Um fica de manhã, o outro fica à tarde exposto àquele máquina que tem ruído. E um período fica exposto à máquina, outro período fica num local mais silencioso. Então, é uma medida administrativa que eu estou tomando. Né? Então, eu posso buscar medidas administrativas para solucionar o problema. Se as medidas administrativas não forem suficientes ainda, ou não forem viáveis, aí sim, em último caso, eu vou recorrer ao EPI. Eu vou buscar qual equipamento de proteção individual, né, melhor vai atender nesse caso. Aqui em responsável, essa última coluna, eu já vou dizer quem que vai ser responsável para implantar as medidas preventivas que foram listadas aqui para ser implantadas. Então, eu falei que tem que colocar um clausuramento da máquina. Quem vai ser responsável por fazer isso? Vai ter que usar EPI. Quem vai ser responsável por adquirir o EPI e dar o treinamento EPI? Então, aqui eu vou indicar já os responsáveis por cada medida preventiva que foi colocada. E aqui, responsável pela elaboração foi vou colocar aqui quem que elaborou essa análise preliminar de risco, ok? Aqui, como eu falei para vocês, a análise da probabilidade, né, que nós temos aqui. Então, esse quadro ajuda você a determinar. Por exemplo, o risco é esperado de ocorrer várias vezes durante a vida útil do processo de instalação.
Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com uma roçadeira manual, postal, desculpa. Essa pessoa está exposta ao ruído frequentemente. Então, constantemente, frequentemente, ela está exposta ao ruído. Seria uma letra E aqui, que é um risco que foi encontrado com uma probabilidade frequente de ocorrer. Tem um outro risco lá, que não é o tempo todo que acontece, mas em determinado momento aquilo vai acontecer. Então, letra D, provável. Aí tem aqui o último aqui, extremamente remoto de acontecer, letra A. Então, às vezes é uma situação que precisa uma combinação de fatores para acontecer. Precisa estar chovendo, ter uma inundação, não sei o que, para aquele risco acontecer. Então, é bem remoto a chance daquilo acontecer. Mas, né, é possível. Então, extremamente remoto. Então, aqui você vai determinar, para cada risco que você identificou lá, qual que é a probabilidade dele ocorrer. Se ele acontece o tempo todo, se ele vai acontecer pelo menos uma vez durante o trabalho, se ele é pouco provável de acontecer, então você vai determinar aqui e vai escolher uma letrinha dessa para preencher o quadro. Fez a probabilidade? Agora você vai escolher a severidade. Severidade é relacionado ao dano. O dano que aquele risco causa. O que é? No máximo, são casos de primeiros socorros. Não, eu já preciso, são lesões leves que precisa levar para o médico para socorrer. Ou não, são lesões de gravidade moderada. Inclusive, tem a possibilidade remota de ocasionar morte. Catastrófica. A chance de ocorrer morte ou lesões graves em várias pessoas é grande. Então, aqui você vai determinar aquele risco, aquela doença ou aquela lesão que vai ser gerada, se ela é catastrófica, crítica, marginal, desprezível. E aí você vai escolher, então, ali e vai colocar um desses números aqui para preencher o seu quadro, ok? Bom, eu determinei a probabilidade, que era uma dessas letrinhas aqui. E determinei a severidade, que é um desses números aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a categoria de risco. Como que eu vou fazer isso? Digamos que o risco que eu identifiquei, ele acontece frequentemente, então a letra E. E o dano que ele causa é um dano crítico, né? Ele pode acontecer um dano já que pode, inclusive, ocasionar a morte. Então, ele ficou aqui no 3. Qual que vai ser a minha categoria de risco? Eu vou andar aqui até essas duas linhas se cruzarem aqui. Então, o 3 era qual que é a severidade do meu dano, com a letra E, que é a probabilidade disso acontecer, eu fiquei nesse quadrinho vermelho. O quadrinho vermelho significa que a categoria de risco é crítica. Para que serve isso aqui? Serve porque você vai elencar cada risco dele, se ele é crítico, se ele é sério, moderado, pequeno, desprezível. E aí, quando você tiver vários riscos lá elencados, né, listados, com essa categoria aqui, você vai poder determinar quais ações você vai fazer primeiro. Então, você vai ter várias ações para fazer, mas eu tenho uma ação crítica, 2 sérias, 3 moderadas. Eu vou agir primeiro aonde? Na crítica, né? Depois eu vou intervir nas ações sérias, depois as moderadas, depois as pequenas. Então, esses quadros aqui, eles vão ajudar a gente a tomar essas decisões, ok? Bom, aqui nós temos uma análise preliminar de risco preenchida, para vocês terem uma ideia de como que é, então. Então, eu coloquei aqui, ó, atividade. Pedreiro de acabamento realizando lixamento manual de superfície. Então, eu peguei só uma atividade que esse pedreiro faz, tá? Que é a parte de lixar a superfície. Bom, e listei, primeiramente, quais os riscos que vão estar envolvidos nesse processo. A gente vai ter o risco químico, de poeira, né? Vai estar lixando a superfície, vai então gerar poeira. Essa poeira vai ser gerada justamente pelo procedimento de lixar a superfície.
A consequência que pode gerar problemas respiratórios. Controle existente, digamos que ele já utilize uma máscara, ok? Identifiquei lá que ele está usando. A categoria de frequência. Bom, se ele está lixando, quer dizer que a poeira vai ser frequente. O tempo todo ele vai estar exposto à poeira, ok? A severidade. Bom, esses problemas respiratórios provenientes da poeira causam uma severidade nível 2. E aí, entrando no nosso quadro de categoria de risco, a letra E com o nível 2, a gente tem uma categoria de risco sério. Medidas preventivas. Justamente, pode ser usar a máscara contra a poeira também. Eu não coloquei aqui, mas poderia ser verificar a possibilidade de umedecer, por exemplo, o material que vai ser lixado, para assim poder gerar menos poeira. Ok? A responsável, no caso, seria eu, também verificaria se a máscara que está sendo utilizada é adequada para o risco ali. Ok? Aí eu coloquei um outro aqui, risco de acidente, que é um risco de queda de altura, as paredes, ele vai ter que lixar a parede até em cima, então muitas vezes ele vai ter que utilizar um equipamento para ele subir, né, para poder lixar ali a parede. E se ele cair, né, desse equipamento, pode ter fraturas, escoriações. Fiz aqui a classificação dos riscos, né, dessa fratura e escoriação. Medidas preventivas, utilizar equipamentos próprios para realizar o trabalho. Então, se eu sei que ele vai ter que realizar um trabalho em altura, eu já tenho que providenciar um equipamento próprio para ele realizar esse equipamento em altura. Né? Verificar se vai ser uma escada, se vai ser um andaime, o que, que vai ser, mas precisa utilizar equipamento próprio para evitar aquelas famosas gambiarras. Né? Bom, outro risco ergonômico. Muitas vezes ele vai ficar numa postura inadequada, que é a posição necessária para executar a atividade. Então, a parede, por exemplo, a parte mais baixa da parede, ele vai ficar numa posição provavelmente mais inadequada. Pode gerar lesões na coluna. E aí, nas medidas preventivas, teria que verificar, né, qual a melhor postura para ele trabalhar e fazer um treinamento para esse trabalhador, mostrando para ele quais as posturas que ele deve adotar na hora de realizar o trabalho, para ele evitar que ocorra lesões. Ok? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Na sequência, eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de risco, tá? Explicar um pouquinho mais sobre eles.